Eu estava brincando que quando eu fui fazer essa palestra, eu lembrei bastante do Silvio, né? Porque às vezes eu falo para ele assim, pega tal coisa em tal lugar. Aí ele vai lá, não tá. Levanta o papelzinho que está embaixo do papel, aí acha. É fácil de, não, o procurar às vezes, né? O buscar, que é tudo ali na mão. E nem sempre está na mão. A gente tem que ir lá, garimpar e aí sim a gente vai achar, né? Mas, brincadeiras à parte, o Buscai e Achareis é um capítulo do Evangelho, o capítulo 25, e ele é bem curtinho, mas tem 3 tópicos. O ajuda-te que o céu te ajudará, observai os pássaros do céu e não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, eu peguei compilado um pouquinho desse capítulo, algumas frases que eu achei que seriam frases assim, bem de efeito, para trazer para a gente a importância da gente realmente sair da inércia, a importância da ação em nossas vidas, o como a gente precisa realmente buscar. As coisas não são todas vêm a nós, né? A gente tem que se movimentar. Nós já falamos várias vezes em várias palestras da importância da gente se renovar, da gente se olhar, da gente se buscar e dentro de si que existe tesouro aqui dentro, né? E a gente precisa realmente buscar aquilo que a gente tem de melhor para que a gente encontre na gente e também possa dividir com todos aqueles que estão juntos de nós, né? Então, na verdade, o que eu quis trazer bastante é isso, é a necessidade da gente se movimentar, sair da inércia e também a diferença aqui que ele fala um pouquinho do ter e do ser. Ele começa o capítulo exatamente com essa frase, nos dizeres de Mateus, no capítulo 7. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Se a gente traz aqui uma historinha nos meus researches aí para fazer as palestras, eu vou sempre buscar coisas também na internet, tudo. E eu achei um livro onde tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram. O livro chama A Luz Dissipa as Trevas. Na verdade, é um livro que, ele não é espírita, mas é aquele livro assim que te traz histórias para ilustrar palestras, né? E eu achei ali a historinha do tapetinho vermelho. Eu não sei se alguém conhece essa história. E eu vou trazer para vocês assim um resuminho do que ela é, para a gente ver que quando a gente realmente busca de coração, a gente acha. Pode não achar onde a gente foi buscar, mas a gente acha, né? É a história, eu trouxe até aqui a historinha para eu não me perder um pouco, tá? É a história de uma senhora muito simples, muito humilde, que perdeu, como dizem, mas que não perdeu, desencarnou o marido e desencarnou a filha. E ela ficou com a neta para cuidar da neta. Morava num vilarejo muito pequeno, um vilarejo de muitas necessidades, e a netinha dela ficou doente. Essa netinha, ela estava tentando, dentro dos recursos esparsos que ela tinha, tá certo? Dos poucos recursos que ela tinha, de cuidar da neta e melhorar essa saúde da neta com chazinhos. Chegou num ponto em que essa netinha dela não tinha condições nem de levantar da cama, de tanto que ficou acometida pela doença. E ela começou a ficar desesperada, porque ela falou, a minha vida hoje é minha neta. O que eu vou fazer se minha neta partir também, né? E ela foi buscar dentro de um hospital público, andou mais de 2 horas para buscar algum remédio que algum médico ou uma enfermeira pudesse lhe dar. Quando ela chegou nesse hospital, eles disseram que não poderiam dar o atendimento porque a netinha não estava lá, que precisavam realmente ver para poder medicá-la. E ela falou, mas doutor, eu não tenho como trazer minha neta.
ela nem está se movimentando, o que eu vou fazer? Ele falou, não, eu não posso fazer nada, eu preciso ver o que está acontecendo. Ela falou, eu não tenho como voltar 2 horas para pegar minha neta, vir mais 2 horas, pode ser que chegue aqui, ela não tenha nem condições mais de estar viva. Mas ela falou, tudo bem, não vou perder a minha fé e vou em frente. Foi embora justamente para ver o que ela conseguiria. No caminho de volta, ela encontrou uma igreja, um templo religioso e ouviu vozes de lá de dentro. Ela falou, eu vou entrar aqui, deixa eu ver o que estão fazendo. Entrou ali e era um grupo de senhoras que estavam ali em oração. E ela se achegou e começou a ouvir as senhoras fazendo as orações e foi se acalmando um pouquinho. Nesse momento em que ela se acalmou e que as senhoras acabaram de fazer as orações, ela se ajoelhou e começou a pedir, humildemente, sem saber orar. Tanto que as senhoras até pararam, porque viram a maneira como ela estava conversando com Deus, conversando com Jesus. Mas assim, dizendo, gente, ela não sabe rezar, o que ela está fazendo? Até chegaram a caçoar dela nesse momento. Mas ela não se deteve. Foi ali com o coração aberto e ela falou assim, Senhor, eu sou a Judite. Olha, Deus, a minha netinha está lá em casa muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse até ela para curá-la. Por favor, anote o meu endereço, Alameda das Oliveiras, número 3. Aí as senhoras começaram a olhar para ele e falar, gente, o que ela está achando, né? Não é assim? Mas aí ela continuou, não tem erro, Deus. E o Senhor, é só o Senhor seguir o caminho de terra batida. Vai em frente, quando passar a ponte do riacho, tem uma mangueira. Na terceira estradinha de pedra, o senhor vai achar. Passando a vendinha do senhor Luiz, minha casa é o último barraquinho da rua. Naquele momento, ela serenou e ainda falou, olha, Senhor, eu tranquei a porta da frente, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho. É muito fácil de encontrar. Por favor, vá lá e cure minha netinha. Desde que meu marido e minha filha foram morar lá no céu, ela tem sido a minha única alegria. Por favor, me ajude. As palavras dela. E aí foi embora. E foi embora não. E ela ainda virou na oração dela e falou assim, só tenho mais uma coisa a te pedir. Por favor, não se esqueça de trancar a porta e devolver a chave debaixo do tapetinho quando sair, senão eu não vou ter como entrar. Passou. Assim a dona Judite foi embora e chegando na sua casa, ela foi recebida por quem? Pela sua neta, que já estava em pé e brincando com as bonecas na sala. E ela fala, como pode? Como você tá assim fora da cama, minha netinha? Né? E aí, ela sorriu para a neta e a netinha falou para ela. Né? Um médico, vovó, esteve aqui. Ele entrou no meu quarto, me deu um beijinho na testa e disse que eu iria ficar boa logo. E eu não fiquei boa mesmo? Olha eu aqui. Ai, vovó, aquele médico era tão bonito. Sua roupa era tão branquinha que parecia brilhar. E ele mandou dizer para a senhora que foi muito fácil achar a nossa casa e que ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho do jeito que a senhora pediu para poder entrar em casa quando voltar. Então eu quis trazer essa historinha para ilustrar que é assim, quando a gente procura, quando a gente busca com o nosso coração, com a nossa fé, não precisa a gente ter entendimento, palavras bonitas, que tipo de oração a gente vai fazer. É a nossa conexão com o Pai.
É a nossa conexão com Jesus e com a espiritualidade toda que nos cerca, os nossos mentores. Pode não vir do jeito que a gente quer, porque ela foi buscar ajuda num hospital. E mesmo sem saber orar direito, olha o que ela encontrou. Então é aquela coisa, nunca a gente pode deixar de buscar e de acreditar. Tudo aquilo que vem é aquilo que vem para o nosso merecimento também. Então eu quis trazer a historinha mais para ilustrar do como todos nós somos capazes. O quanto a gente está se colocando nessa posição de realmente buscar aquela ajuda do fundo do coração. E que ajuda? Quantas são? Não é ajudar só a mim mesmo, é ajudar a todos. A dona Judite estava pedindo pela netinha dela. E ela se colocou ali, nesta posição de buscar. E recebeu. Quando a gente vai de coração aberto, agindo como Jesus agiu, junto de todos nós, com amor, as conquistas são grandes. E ele continua, no Mateus, no parágrafo seguinte, dizendo: também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabereis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, e dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Quais são esses verdadeiros bens? O que nós estamos realmente buscando? Os verdadeiros bens é o nosso melhoramento, não é não? Nosso melhoramento espiritual. Nosso caminho é sim com algumas pedras. E quantos bens a gente tem do nosso lado também que nos ajudam muitas vezes a mover essas pedras. E a gente também, buscando essa ajuda, a gente aprende também a contornar essas pedras. Eu dei uma palestra outro dia onde eu estava falando do amor-água que flui. É aquele amor que vai ultrapassando pelas pedras. Elas existem, bate ali, bate. Às vezes dói, dói, mas você aprende a contornar. Se não contorna, você remove de alguma maneira. Então essas pedras nos ajudam realmente a gente a crescer. É dor? É, mas a gente, uma hora, chega depois de um tempo, você até agradece por aquela dor. Buscou de alguma maneira e achou, né? Quais são esses verdadeiros bens aqui que Mateus nos fala nesse capítulo? São os nossos bens morais, é a transformação do nosso ser, e que essa doutrina nos traz com tanta clareza o como a gente pode se reformar, o como a gente pode ser melhor a cada dia, hein? Mas a gente precisa ter aquela necessidade de arregaçar as mangas. É aquilo que eu falei no começo. Não é vem a mim. Eu vou agir. Eu vou dar o primeiro passo. Não tem a frase que diz: ajuda-te que o céu te ajudará? Então vamos lá. Vamos nos ajudar também. Eu não vou receber nada aqui de braços abertos, esperando que o mundo traga tudo que eu quero. A primeira ação é minha. E nesse capítulo, ele faz uma analogia também com a relação ao trabalho. A gente ainda vive um pouco na infância, e eu sempre falo que eu gosto de dizer na adolescência, na rebeldia da humanidade, né? Porque a gente ainda é um pouquinho rebelde. E a gente precisa realmente ainda, aqui encarnados, do trabalho. Nós vamos buscar, nós vamos achar, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas o princípio básico é a lei do trabalho. Porque a lei do trabalho está ligada à lei do progresso. Nós trabalhamos e aqui ele diz, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência.
Então, a gente realmente precisa trabalhar essas forças da inteligência que nós temos, para que a gente realmente saiba o que buscar e onde achar. Essas forças é aquele nosso desejo incessante, como eu falei, de melhorar, de evoluir. Nós precisamos do aperfeiçoamento, porque ninguém está aqui de passagem. Todos nós temos o porquê de estar aqui. Vidas evoluindo, e a gente precisa do progresso. O que seria de nós hoje? Muitos condenam, outros não, agradecem até, sem uma vacina do Covid. Sem o avanço que a medicina nos traz em tantas curas que são possíveis. Digo em tratamentos. Antigamente, a gente tinha um percentual de pessoas, muito grande, que morriam com câncer. Hoje, o nível de sobrevida é muito maior com todos os tratamentos e toda a evolução. Antigamente, se a pessoa tinha HIV, era um atestado de morte. Hoje, existe todo um protocolo de medicação do qual traz a sobrevivência. Então, a gente realmente precisa do progresso. E nós estamos aqui também para ajudar o progresso aqui. Porque ajudando o progresso aqui, a gente também está progredindo com o nosso perispírito e avançando com as nossas forças da inteligência. E ele diz que através das pesquisas, sua inteligência aumenta e sua moral depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. A gente vive. Se você vê como a gente era, antigamente não tinha-se luz, os desenhos rupestres, era a evolução da época, era o quê? A procriação, a preservação da espécie, a defesa. Né? Naquela época era o olho por olho, dente por dente. E hoje, o que a gente tem buscado? O progresso nos traz, olha toda a evolução. Hoje, com simples toque de tela, você tem uma rede que se abre. Tudo isso é evolução. E a gente precisa buscar essa evolução? Sim. E a gente vai achar, porque essa evolução moral, como nos diz aqui no Evangelho, vem também do progresso. E a gente vai alcançar essa evolução moral desde que a gente busque-a. E aí tem uma perguntinha ali que ele coloca, que é: como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Olha o nosso espiritismo aí. Né? A crença de que realmente nós somos seres imortais. A gente progride em cada encarnação. E ele diz ali nesse texto: a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. A cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. Já pensou? Se não fosse as reencarnações, a nossa evolução, cada vez ter que recomeçar tudo do zero, a gente traz uma bagagem já com a gente. E que é uma bagagem expressiva. Então, a gente precisa disso. E a gente acredita. A gente tem um DNA dentro da gente. É por isso que eu trouxe aqui. Mas eu não estou dizendo aqui do nosso DNA físico. Estou dizendo do nosso DNA, do nosso espírito. Porque a gente tem essa bagagem com a gente. A gente vem trazendo isso. E graças ao Pai, com toda a sua bondade, cada vez a gente está um pouquinho mais evoluído. E por mais que a gente ainda teime pelo nosso livre-arbítrio de errar, a gente nunca vai voltar pior do que a gente já foi. É a bondade infinita dele. Né? A alma volta com o seu progresso adquirido. É o que eu falei. O DNA da nossa alma, do nosso espírito. E é assim que gradualmente ela passa
Da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. A gente passa por estágios, né? Era a briga do olho por olho, dente por dente. Aí agora já tem uma outra situação e a gente já está aqui buscando realmente o nosso aperfeiçoamento moral, que é isso que importa para a evolução do nosso espírito. E ele continua no capítulo dizendo: se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira, serás o filho de tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a gente precisa, sim, saber que somos capazes, sim, de procurar e achar, de trabalhar e produzir, né? De ser realmente como ele diz aqui, né? Os filhos das nossas obras. Nós somos as nossas obras. E como eu tenho feito minha obra? Eu tenho estudado um pouquinho, eu tenho buscado, porque a gente às vezes vê aquelas obras que são feitas daquele jeito, assim, todo tortinho, que chega aí, uma ventania leva embora. Tijolinhos que não são colocados exatamente, ruim. Então a gente precisa realmente ter essa base que essa doutrina nos traz, principalmente nessas obras do Pentateuco e depois com todos os livros que a gente tem dessa doutrina que nos ensinam até a interpretar tudo isso, como base da nossa vida, para que a gente realmente saiba o que a gente está buscando e evoluindo com essa busca que a gente está tendo. E ele continua mais um pedacinho desse capítulo, onde ele diz que os espíritos não vão isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminhas e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Olha, e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Gente, isso é lindo, porque ele está dizendo: vocês não estão sozinhos. Basta que busquem a nossa ajuda, que nós estamos aqui para ajudá-los. Nós estamos buscando, né? A gente sabe que várias dificuldades vão ocorrer no caminho. A gente sabe disso. Nada é tão lisinho, tão fácil. São conquistas que a gente tem que buscar, né? Mas aqui ele está dizendo que nós sempre vamos ter a mão estendida para que nos ajude a buscar o caminho correto e achar aquilo que realmente é do nosso merecimento. Desde que a gente tenha a fé, a gente tem que ter dentro da gente e fazer como Jesus o fez. Em algum momento na Via Crucis ele reclamou daquela cruz? Não, a cruz era pesada, mas ele foi porque ele sabia o que ele realmente lhe aguardava. Nós não temos que pedir para cortar um pedacinho da nossa cruz, não, porque lá na frente pode faltar se a gente precisar atravessar um riacho, alguma coisa, né? Então vamos seguir, vamos lá. A gente tem a ajuda deles. Basta que a gente se torne uma Dona Judite. Vai lá, ora com fé, sabe, olhando mesmo nos olhos de Jesus, o nosso Pai, acreditando que a gente vai achar o que a gente está buscando. E ele termina essa parte do capítulo dizendo do que a gente está falando da moral. Sob o ponto de vista moral, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal e a tereis.
Pedi a existência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Olha a ajuda que a gente sempre tem. Bateis a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedis sinceramente, com fé, com fervor e com confiança. Apresentai-vos com humildade e não arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Eu não digo aqui assim, essa palavra punição é bem forte para a gente, né? Mas quando a gente não acredita, não tem fé, não tem confiança, é a consequência. É aquela dor que a gente vai sentir do despertar. No Evangelho ele usa essa palavra, mas é exatamente isso, é a consequência. E a gente vai ter aquela dorzinha, porque a gente precisa, despertar. Na segunda parte, ele fala um pouquinho sobre os tesouros da terra que são perecíveis e os tesouros do céu que são eternos, aonde ele fala sobre os pássaros, né? Não ajunteis os tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. A gente tem uma passagem no Evangelho, eu não sei se vocês se lembram, daquele senhor de terras muito, muito rico e que teve uma colheita assim estrondosa, né, no ano, e não tinha mais celeiro para guardar tudo aquilo que foi colhido. E ele, naquele momento, pensando nos tesouros dele, da terra, ao invés de distribuir, né, para os necessitados, porque ele não tinha mais onde guardar, foi além do que ele esperava. Vou distribuir para os necessitados? Não. Vou dar àqueles que trabalharam na lavoura comigo uma parte? Não. Ele simplesmente parou e pensou: vou construir um novo celeiro, porque eu quero manter a minha riqueza. A minha riqueza material, porque nessa situação ele não mostrou nem um pouco uma riqueza espiritual. E aí ele foi construir um novo celeiro para manter a riqueza ali nas mãozinhas dele. E à noite, quando ele foi se deitar, ele não se sentiu nada bem e desencarnou. Deixou todos os seus bens ali, na terra, enquanto que ele levou o quê? Quando muitos estavam ali morrendo de fome, não tiveram acesso à sua colheita, e ele deixou tudo ali. Então, quando a gente busca ajudar o nosso próximo, o que a gente vai levar na nossa próxima viagem? O que a gente vai levar daqui? Eu acho que isso importa bastante para a gente, né? A gente planta e colhe. O que eu estou plantando e o que eu estou colhendo? O que eu busquei nisso tudo e o que eu achei? Então, isso faz a gente pensar um pouquinho, né, no que a gente está fazendo de nós mesmos. E trazendo um trechinho do livro Escrinos de Luz, do nosso querido Chico, ele traz uma lição onde ele diz exatamente sobre a riqueza material, que ele fala que não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Porque ninguém está dizendo que não pode se ser abastado, ou que financeiramente, que isso é ruim, de jeito contrário. Isso também é uma prova para aqueles que têm muito, né? A gente já conversou bastante sobre isso nas palestras. Mas como que eu vou utilizar essa minha riqueza material?
Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim as nossas condutas menos dignas dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta aos abismos do infortúnio, e sim nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Quer dizer, aonde eu estou procurando viver nisso tudo? Dando mais valor ao material? Ou buscando o aprimoramento da minha alma, do meu espírito? Né? Sair por aí humilhando os outros? Ou sair por aí estendendo a minha mão? Usando que tipo de inteligência? Aquela inteligência que a gente realmente precisa na evolução? Ou aquela inteligência que muitas vezes aqui encarnados a gente acha que inteligente é aquele que conseguiu amealhar coisas, ter riqueza material, né, e mostrar isso tudo. Então a gente precisa realmente parar um pouquinho, olhar para dentro da gente e ver o que realmente nós estamos buscando para nós mesmos. E nesse capítulo ele ainda coloca que Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, né? Quantas vezes todo mundo já não teve vontade de falar assim, ai, queria tanto ganhar na Super Bowl, aí na Mega Sena, no que for, né? Isso acalmaria a minha vida. Não, gente. Não é assim. O que acalma a nossa vida? É dividir aquele pouco que a gente tem. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta. Lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesma. A providência é o quê? O cuidado de Deus com a gente, né? Com as criaturas. Ele está em toda parte, ele tudo vê. Frequentemente, é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Na verdade, é aquilo que a gente estava falando, são as consequências, são as dores necessárias para o nosso crescimento. Então, quanto mais a gente olha só para dentro da gente, com o egoísmo, mais a gente vai se machucando. É um caminho errado de busca e nada a gente vai achar. Jesus foi o maior exemplo de todos que aqui teve entre nós e fez o quê? Só nos trouxe amor. Dividiu o pão, né? Multiplicou os peixes, tudo em favor do próximo. E nós? O que nós estamos fazendo? A gente precisa dessa lição, mas a gente ainda tem um livre-arbítrio que muitas vezes a gente costuma gostar ali de dar um morrinho na ponta da faca, porque às vezes aquela dor ali ainda é necessária pra gente, a gente ainda se satisfaz com aquela dor, mas a gente precisa virar um pouquinho essa chave e saber que quanto mais o bem a gente faz, mais tranquilo a gente vai se sentir, mais amparado a gente vai se sentir. A gente age realmente, muitas vezes, de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade do nosso Pai, por causa desse livre-arbítrio que tem. E aí a gente cria essas tempestadezinhas na nossa vida. E aí na hora que a gente cria essa tempestade, a gente vai buscar um outro caminho, né? Para que a gente possa receber a luz. Mas isso tudo tem muito a ver com o merecimento, com a fé que a gente tem, né? E ele continua no capítulo dizendo que a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. E quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, caridade e amor aos próximos. Olha só, nós somos sempre chamados, como eu falei para vocês, a partilhar o pão, o conhecimento, a informação que a gente tem, mas principalmente o amor. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império,
O supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro. E cada um terá o necessário. É a lei de ação e reação, né, gente? Eu dou, eu recebo. Isso é aqui. E se a gente faz uma perguntinha, né? Eu deixo aqui para vocês depois pensarem um pouquinho na liçãozinha de casa da noite, né? O que é o necessário para cada um de vocês? Fica a reflexão para a hora que vocês forem deitar, fazer a oração e pensar um pouquinho. O que é o necessário para vocês? Jesus nos trouxe exatamente o que é o necessário. É a caridade e a fraternidade. Elas não decretam as leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele, no coração, penetrar, é a tarefa dessa nossa doutrina. Por isso que a gente sempre está falando desse nosso Mestre Jesus. Por isso que a gente tem lições maravilhosas. Quantas parábolas, quando a gente para interpretar as parábolas, quanta lição linda a gente tem ali por trás. Os exemplos desse nosso Mestre Jesus. Mas nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer essa doutrina, ou de aceitá-la, do que for. Mas cabe a nós melhorar a nós mesmos, buscando na doutrina, buscando nos ensinamentos de Jesus, aquilo que para nós se torna também a nossa verdade, que é a verdade de buscar o amor, né? De nos renovar, de nos conhecermos, de nos melhorarmos, de acolher o próximo. Quantos não precisam de um acolhimento? Às vezes um olhar que você lança, um abraço, é aquela reposição de energia que mais a gente está precisando no momento. O Pai é um Pai de amor incondicional. E Ele nos dá cada dia a oportunidade da gente escrever a pagininha nova lá do nosso livro. E a gente tem nessa doutrina todo o conhecimento e os ensinamentos para que a gente realmente tenha a luz de Jesus na nossa vida. Que a gente coloque dentro de nós a fé no nosso coração para que a gente saiba como buscar e como achar o caminho certo para que a gente continue vivendo. E eu vi uma outra historinha de um rapaz muito jovem, assim, muito ávido, muito elétrico, né? E que ele não acreditava em nada do que fosse relacionado a Jesus, a Deus, nada disso, não acreditava em absolutamente nada. E um dia ele chegou para um sábio lá da cidade onde ele morava e falou assim: eu quero entender a Bíblia, quero saber o que está escrito aqui. Eu quero conhecer. Você pode me explicar? Mas tem que ser assim, muito rapidinho, porque eu não tenho tempo para perder com isso. Mas eu quero saber o que está escrito aqui. Aí o sábio olhou para ele e falou: olha, é um estudo que demora muito. E não é só questão de ler, estudar e saber o que está ali, mas que você tem que agir com esses ensinamentos. E ele falou assim: não, mas eu não tenho tempo para perder. Deixa para lá, vou continuar andando. E continuou a caminhar na vida dele. E foi andando, até que um dia ele encontrou um senhor, bem idoso no meio do caminho. E ali, encontrando esse senhor, ele falou assim: ele deve saber, porque olha como ele age. Vou parar e vou perguntar para ele se ele pode me dizer o que tem na Bíblia. Eu quero conhecer a Bíblia, mas de uma maneira bem rapidinha. E perguntou para esse senhor se ele poderia ajudá-lo. E aí o senhor até colocou e falou assim: filho, eu posso, né, te ajudar a entender, mas
você precisa se abrir para isso. Ele falou assim, abrir o quê? Não vou. Como você gostaria de conhecer a Bíblia? O senhor então pergunta. Aí o rapaz fala para ele assim, tem um toco ali. Eu vou ficar em pé, com um pé só naquele toco. E aí sim, o senhor vai me falar até quanto eu aguentar de eu ficar em pé nesse toco com um pé só. Para mim é o tempo suficiente para eu conhecer a Bíblia. E aí o senhor ficou quieto do lado dele. E o rapaz ali em cima do toco. Ele foi fazer. Aí ele virou para o senhor e falou, escuta, já passou o tempo, você não me fala nada. O que é isso, né? Não aconteceu nada. Ninguém me deu resposta, o senhor não sugeriu absolutamente nada, não me falou nada. E o que eu vou fazer? Estou aqui para nada? Aí o senhor vira e fala para ele, filho, sabe o que eu tenho para te oferecer? Busque em você o que você mais precisa. Aí o rapaz falou, eu preciso de tudo. Mas tudo muito rápido. Aí o senhor fala para ele, não, busque dentro de você o que é mais importante. E o rapaz já começou a ficar assim, o que é mais importante para mim nesse momento? Aí o rapaz foi lá e falou para ele assim, não sei dizer, bem desdenhoso assim, né? Não sei. E esse senhor diz para ele só assim, ame. E o rapaz olha para ele, como? Ele diz, ame. Ame e ame. Se você souber amar, você conhecerá o amor de Jesus. Se você souber amar, você não vai precisar mais decorar a Bíblia, mas sim vivenciá-la. E, por consequência, vai vivenciar o amor de Jesus. Quer dizer, às vezes a gente busca respostas em todos os lados, mas a gente não busca a resposta que está mais fácil, mais perto da gente, no nosso coração, que é o amor de Jesus. Agradecendo ao Pai por ter nos dado esse mestre que nos trouxe tantos ensinamentos. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, assim como Ele nos trouxe Jesus, com essa bondade infinita, trazendo para todos nós o que Ele trouxe do amor verdadeiro e incondicional, por que nós também não podemos? Então eu acho que a gente tem que realmente buscar aqui. Essa doutrina tem de tudo para a gente se achar. E dentro de nós, principalmente, o verdadeiro amor, que é o exemplo que nos foi dado há mais de 2000 anos e perpetua aí junto conosco, né? A gente busca e acha. E eu achei uma liçãozinha do Pai Nosso, do Pão Nosso, a lição 109, que fala exatamente sobre esses 3 imperativos. Pedi, buscar e batei, que é sobre o nosso capítulo. E ali Emmanuel nos traz que esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força a decisão da saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Olha o que eu falei lá no começo, a importância da ação, da gente sair da inércia e realmente buscar, né? Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo.
O campo jaz repleto de solicitações inferiores, alguma delas recamadas de sugestões brilhantes. É imprescindível localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas. Olha as ilusões, né? À maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se de chamas e consomem a bênção do corpo. Quantas vezes a gente não se atira a fogos, né? É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. O que a gente está dizendo não é fácil. A gente às vezes precisa ir ali quebrar aquela pedrinha, né? Bater o esmeril ali na gente mesmo para a gente se lapidar. Mas a gente consegue. Não bastará, portanto, rogar sem rumo ao propósito. Procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. E somos nós aqui, aprendizes. Então vamos lá, vamos pedir de coração, usando a nossa fé, para aquilo que a gente receba o que é de nosso merecimento, mesmo que seja dor para aprender, né? E ser grato por ela. Vamos buscar dentro de nós a chama maior, a luz divina que cada um de nós tem aqui dentro, que nos foi dada, aquela centelhazinha que vira uma chama de verdade. E vamos sim bater ali à porta do nosso Mestre, pedindo que os nossos dias sejam realmente iluminados, que a gente possa ter a paz necessária para entender as dificuldades que a gente tem na nossa vida, aceitar os desafios e se mover, porque assim a gente vai achar aquilo que realmente está guardado lá como o nosso tesouro.